Ontem, em pleno dia da mentira, o Bolsonaro voltou a mentir. O Bolsonaro ele falou que ia sancionar a renda básica, que foi aprovada pelo Congresso. Se você não lembra, o Bolsonaro queria pagar R$ 200, uma miséria, uma esmola a 10 milhões de trabalhadores informais. O Congresso foi lá e aprovou para que seja pago R$ 600 a mais de 50 milhões de pessoas e R$ 1.200 para mais algumas milhões de pessoas. Só falta a assinatura do presidente. Quando qualquer projeto de lei ou emenda à Constituição é feito e aprovado pela Câmara e pelo Senado, vai para o presidente sancionar, ou seja, assinar ou vetar. O Bolsonaro falou ontem que iria finalmente sancionar. Veja bem, eles já aprovaram isso já faz 2 dias. O Bolsonaro até agora é só uma assinatura para o governo começar a dar dinheiro para as pessoas mais pobres, as pessoas que mais precisam de dinheiro. O Bolsonaro não assinou. Hoje de manhã, amanheceu o dia, estava lá o Diário Oficial da União. Se não está no Diário Oficial da União, é porque não está valendo. Tudo que é assinado, qualquer decisão do governo, nomeação, exoneração, ou seja, alguém que foi demitido, alguém que foi contratado, tudo pelo governo está no Diário Oficial. Essa assinatura não saiu no Diário Oficial da União. O Bolsonaro mentiu, o Bolsonaro não sancionou, ele não assinou. E o Felipe Neto, ele fez, no dia 30 de março, um desafio para 3 pessoas muito famosas, que são a Anitta, o Whindersson Nunes e o Carlinhos Maia. Ele desafiou os 3 a cobrarem publicamente o Bolsonaro para que ele assine. Sabe o que aconteceu? Eu já vou falar. Mas antes, se você quer que o Bolsonaro assine, se você quer ver o Bolsonaro cair, se você sabe desde o comecinho que o Bolsonaro era um criminoso e que em algum momento ia dar ruim votar no Bolsonaro, se inscreve no canal, porque aqui, desde antes da eleição, eu falava no site do Plantão Brasil e no aplicativo, e agora eu falo aqui no canal. O Bolsonaro é a maior desgraça que já nasceu em solo brasileiro. Talvez outras pessoas piores tenham já nascido em solo brasileiro, mas nenhuma delas conseguiu tanto apoio como o Bolsonaro. É a maior desgraça que já aconteceu aqui, se chama Jair Bolsonaro, e agora parece até que o mundo, o cosmos, o universo está punindo a população, não só brasileira, mas mundial, por acreditar nesse tipo de líder de extrema-direita. E olha a crise que temos na saúde, olha o número de pessoas que estão correndo risco de morrer no Brasil, mais de 1 milhão de pessoas, graças a ele. Então, se você quer fazer oposição a isso, se inscreve no canal. É 1 segundo e é de graça se inscrever. Então, vem com a gente, vamos fazer oposição e resistência ao desgoverno. Agora vamos falar sobre o que aconteceu. No dia 30 de março, quando o Senado aprovou, o Felipe Neto fez um desafio. Ele falou, paga logo o Bolsonaro. Ele gravou um vídeo curto, colocou nas redes sociais dele. O Felipe Neto, ele é o 2º maior youtuber do mundo. Na lista dos 20 youtubers com mais visualizações no ano passado, o Felipe Neto ele ficou em 2º lugar. Ele foi o único que não é de língua inglesa. Porque tem gente no mundo inteiro que fala inglês. Não todo mundo, mas gente no mundo inteiro fala inglês, é a língua mais falada no mundo. Então, obviamente, os youtubers com mais visualizações falariam inglês, mas o Felipe Neto, mesmo falando português, ele ficou em 2º lugar. Esse é o tamanho da audiência dele. Ele tem menos inscritos que o Whindersson Nunes, que é o maior, mas ele tem muito mais audiência, porque ele fazia 2 vídeos por dia e o Whindersson Nunes fazia um vídeo por semana, um vídeo por mês. Então, o Felipe Neto, com toda a audiência dele, ele tem mais seguidores no Twitter do que os 3 Bolsonaros juntos, os 4 Bolsonaros juntos, do que o Jair, o Eduardo, o Carlos e o Flávio juntos. Então, o Felipe Neto tem uma base de fãs muito grande, tem uma audiência muito grande, e ele começou a cobrar publicamente o Bolsonaro para pagar logo esse dinheiro para a população mais carente. Estamos vivendo uma crise na saúde, uma crise econômica, e a única maneira de ajudar a população é pagando isso. Pois bem, Felipe Neto cobrou também, ele cobrou a Anitta, Carlinhos Maia e o Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes tem mais de 40 milhões de seguidores. Até agora, o Whindersson Nunes não se pronunciou. A esposa do Whindersson Nunes, a Luísa Sonza, ela ficou bem famosa depois de começar a namorar com ele, virou uma cantora, tem músicas muito boas e tal. Ela publicamente não gosta do Bolsonaro, até se recusou a entrar num avião antes da eleição, porque o Bolsonaro estaria no mesmo avião. Ela se posiciona publicamente. O Whindersson Nunes, ele não tem essa coragem até hoje, mesmo com a pressão do Felipe Neto, de todos os fãs do Felipe Neto, para que ele se posicione para uma coisa simples, que é o governo pagar para as pessoas mais pobres. O Whindersson Nunes é do interior do Piauí, ele sabe como é ser pobre. Ele não se posicionou. O Carlinhos Maia, que também é de Alagoas, também era uma pessoa bem pobre,
não se posicionou. Carlinhos Maia, que é sempre questionado por falar abobrinha, por fazer coisa ruim, pois bem, não se posicionou. A Anitta, depois de 2 dias, ela se posicionou, ela retweetou o que o Felipe Neto postou e falou, eu também quero saber onde está o dinheiro do povo. Só que a Anitta tem uma coisa, ela só se posicionou na menor rede social dela, que é o Twitter. No Instagram dela, que tem 46 milhões de seguidores, olha quantos seguidores tem a Anitta. Não, nenhuma palavra, nada. Se você vai na maior rede social da Anitta, não tem nada ali. A Anitta, antes da eleição, ela foi muito cobrada a fazer parte daquele movimento Ele Não, que era o movimento das mulheres contra o bolsonarismo. A base de fãs da Anitta é de pessoas LGBTQ, é de mulheres, é de pessoas mais pobres, é exatamente das pessoas que são marginalizadas pelo Bolsonaro e pelo bolsonarismo. Eu tenho vários amigos bolsonaristas, eles odeiam a Anitta. Por quê? Porque ela representa essa parcela da população, ela faz música para essas pessoas e eles odeiam essas pessoas. Eles não falam isso em público, mas entre si eles falam, a gente vê que eles odeiam. A Anitta, ela, depois de muita pressão, ela fez parte do Ele Não, gravou um vídeo em que Thiago, aí não sei, cada um tem sua opinião. Minha opinião, Thiago, eu não acreditei em uma palavra do que ela falou naquele vídeo. E se eu pudesse apostar, eu aposto que no escurinho da urna, ela cravou 17 e votou no Bolsonaro. Essa é a minha aposta, eu não sei, o voto é secreto e ela diz que o voto é secreto e que não vai revelar o voto dela. Eu aposto que mesmo ela fez parte daquele movimento para não perder fãs e no escurinho da urna deve ter votado o Bolsonaro sim, porque depois ela falava que não queria mistura política. Quando o Bolsonaro no ano passado fez um monte de asneira, ela falava que ela tentava relativizar sempre que era cobrada. Mas a partir desse ano parece que ela se arrependeu, porque ela já criticou o Bolsonaro 2 ou 3 vezes. Inclusive quando o Bolsonaro lançou uma campanha falando que ele queria afundar uns navios na costa do Nordeste, essa era a campanha do Bolsonaro, ele quer afundar navios de propósito para fazer turismo aquático, para as pessoas irem lá ver o navio que está afundado. Aí a Anitta, que estava nas Bahamas, olha como é a vida ruim dela, estava nas Bahamas, ela criticou o Bolsonaro. E agora ela se posicionou, mas aquele posicionamento bem tímido. Já o Whindersson Nunes, Carlinhos Maia não. Aí muita gente pode perguntar, mas Thiago, eles são artistas. Artista não é obrigado a se posicionar. O artista tem que fazer a arte dele, no caso do Whindersson e do Carlinhos Maia é comédia, no caso da Anitta é música, e tem gente que gosta, tem gente que não gosta, daí independe da ideologia. Eu escuto música da Anitta, eu assisto vídeo do Whindersson, eu não quero saber em quem eles votaram, se a música é boa eu vou escutar, assim como eu escuto o Chico Buarque, eu escuto o Pink Floyd, enfim, dá pra ver que eu escuto de tudo. Só que tem uma coisa é política, outra coisa é uma guerra. Nós estamos em uma guerra na saúde, é uma guerra. Muitas pessoas vão morrer. O governo dos Estados Unidos, aí não sou eu, Thiago, foi o Donald Trump. Então quem é bolsonarista e está assistindo esse vídeo, foi o seu ídolo, Donald Trump, quem falou numa coletiva 3, 4 dias atrás que vão morrer nos Estados Unidos entre 100 mil e 240 mil pessoas. É mais mortes, mais baixas do que eles tiveram na Guerra do Vietnã e na Guerra da Coreia, que são as 2 guerras que eles perderam juntos. Os Estados Unidos perderam a Guerra do Vietnã, foram expulsos de lá, tiveram que recuar e sair. E eles não tiveram tantas baixas como vão ter agora. Então é pior que uma guerra, é pior do que a pior guerra que eles já participaram. E aí o que acontece? Não tem como falar que não é uma guerra. Numa guerra não tem mais ideologia política, tem que fazer a coisa certa. Eu vou dar um exemplo. O Lula ontem criticou o Bolsonaro e o Dória. Quem já viu o Dória xingar o Lula? Eu já vi mais de 100 vezes. Quem não viu o Dória xingar o Lula deveria ser a pergunta. O Dória retweetou o Lula e falou, estamos em lados diferentes, discordo de tudo que você fala, mas aqui tá certo, é um assunto de causa maior, é uma guerra. Nós temos que proteger a população mais pobre e proteger as pessoas para não se contaminarem. É isso que tem que ser feito no Brasil. E aí, artistas têm sim que se pronunciar quando um governo toma atitudes genocidas. Para o Bolsonaro faltou uma assinatura. O presidente da Câmara dos Deputados gravou em vídeo ontem, porque as inúmeras entrevistas dele na mídia não tinham ficado claras para o Bolsonaro. Ele gravou em vídeo ontem dizendo: não tem nada na Constituição contra o governo pagar isso. O dinheiro existe. O governo não tem que ficar preso à lei de responsabilidade fiscal, à regra de ouro ou qualquer regra de teto de gastos. Não tem. O governo pode gastar, é uma emergência. Tanto é que o Congresso aprovou estado de calamidade pública e estado de emergência. Então, tá tudo aprovado, o Bolsonaro não paga
porque não quer. A ajuda para os bancos chegou em menos de 24 horas, 1 trilhão e 200 bilhões. Ajuda para o povo. O Paulo Guedes disse que é no dia 16, mas o Bolsonaro não assinou. Então, cada dia que ele não assina, é um dia a mais que vai demorando para as pessoas mais pobres que estão em casa, que estão sem trabalhar, que não sabem o que vão comer, para essas pessoas ficarem sem dinheiro. A culpa é toda do Bolsonaro. E aí, quando um artista não se pronuncia, é cobrado e não se pronuncia, é difícil, né? É fácil fazer quarentena do alto da sua mansão com 20 quartos, com um carro importado na garagem, não é, Carlinhos Maia? É muito fácil. Deve ser difícil fazer num barraco de 30 metros quadrados com 5 pessoas sem ter 1 centavo no bolso. É isso que os artistas não entendem. O Whindersson também, é fácil fazer lá no triplex dele, no apartamento de luxo que ele tem em São Paulo ou onde quer que ele esteja. Mas ele não lembra da realidade das pessoas de quando ele era mais jovem, de quando ele não era ainda rico. Deve ser isso, porque ele não fez e está sendo cobrado. E do mesmo jeito que um artista não é obrigado a dar opinião política, eu também não sou obrigado a deixar entrar na minha casa um artista que corrobora, ou seja, que está não apoiando, mas que não está contra uma política que vai matar de fome milhões de pessoas. E se não matar de fome, vai matar de outra coisa, porque essas pessoas vão ter que sair de casa e elas vão ter que tentar arranjar dinheiro de alguma maneira. E elas vão acabar ficando doentes, vão deixar outras pessoas doentes e mais gente vai acabar morrendo. Então, quem não se pronuncia sobre isso é, no mínimo, covarde. Se não se pronunciarem, são covardes. O Carlinhos Maia, eu não esperava nada mais dele, porque ele deve estar ocupado lá fazendo, rabiscando em algum quadro de outra pessoa. Ele ficou bem famoso nos últimos meses porque ele foi num hotel em Aracaju e ele rabiscou um quadro. Até a artista do quadro ficou ofendida, falou: como assim você rabisca uma obra de arte para fazer piada? Não é piada rabiscar obra de arte. Ele deve ter ocupado rabiscando obras de arte. O Whindersson, eu não sei o que ele está fazendo. A esposa dele deveria cobrá-lo porque é feio não se pronunciar sobre isso. E olha, tem artistas como Caetano Veloso, Chico Buarque, que eles sempre estiveram do lado certo. E dá até mais gosto de prestigiar um artista, de prestigiar a obra, o trabalho da pessoa, quando você sabe que a pessoa sempre esteve do lado certo. E tem coisa que independe opinião política. Por exemplo, ser contra a ditadura militar, não interessa a sua opinião política. Você tem que ser contra, porque a ditadura torturou e matou muita gente. A ditadura acabou com a economia. Falavam que era o sucesso econômico do Brasil, o crescimento econômico na época da ditadura. Na época da ditadura militar, 1 milhão de pessoas morriam de fome por ano no Brasil. Quem está dizendo não sou eu, tem matérias de revistas da época dizendo que as pessoas morriam de fome. Eles só olhavam para o sul e sudeste, o resto do Brasil que se dane. É só... Até hoje, olha, passou tantos anos do fim da ditadura, até hoje você vem aqui, você pega qualquer estatística, você vê que os estados do Nordeste não têm a mesma estrutura que Rio, São Paulo e os estados do Sul. Por quê? Porque eles foram negligenciados por mais de 20 anos. Então, ser contra a ditadura militar, como foi Caetano Veloso, como foi Chico Buarque e tantos outros, só estou dando 2 exemplos, não é questão de ideologia política, é questão de bom senso, é questão de você ser contra tortura, mortes, assim como no Chile, toda e qualquer pessoa é contra a ditadura do Pinochet, no Paraguai todos são contra a ditadura do Stroessner, aí no Brasil meia dúzia de retardado fala que gosta da ditadura, que gosta de torturador, e aí tem artista que é covarde e não se posiciona. Só que agora é uma guerra na saúde, e não se posicionar é muito, mas é muito ruim. Eu lembro que eu vi uma entrevista pouco antes da eleição do Caetano Veloso com o Roger Waters. Roger Waters, ele é o líder do Pink Floyd. O Pink Floyd não existe mais, mas ele era o líder. E o Roger Waters, ele fala que é muito importante o artista se posicionar para as pessoas saberem, porque os fãs do artista querem saber qual é o posicionamento do artista, e senão não tem como. Por exemplo, eu não escutaria a música do Lobão 10, 20 anos atrás se eu soubesse que ele ia apoiar Bolsonaro, mas nem ferrando, dane-se o Lobão, dane-se. Por quê? Porque o cara apoiou a pior coisa. Ah, agora ele se arrependeu. Pô, é fácil se arrepender quando você foi por anos, pessoas estavam avisando ele, por 2, 3 anos, pessoal falando, vai dar ruim se esse cara for eleito. Aí vai lá Lobão, Alexandre Frota não é mais artista, mas vai lá Lobão, Zezé de Camargo, sei lá, um monte de cantor e começa a apoiar o cara e votam no cara, e aí o que acontece? Dá ruim igual a gente avisou. Aí eles se arrependem. Não
não escuto mais, né? Não entra mais na minha casa. Assim como, se não se posicionarem, não vai entrar mais o Whindersson e nem Carlinhos Maia. E assim como eles têm o direito de não se posicionar politicamente, e eles acham que têm o direito de não se posicionar quando milhões de pessoas estão para morrer, eu tenho o direito de não deixar mais que eles entrem na minha casa, porque isso para mim é inaceitável. Eu tô aqui, eu tô mostrando a minha cara e fazendo oposição todos os dias. Para eles é bem mais fácil, do alto da mansão deles, com um jatinho particular, ganhando milhões por mês, não é por ano, não é por mês, ganhando milhões, é muito mais fácil para eles se posicionar. Eles têm muito menos a perder do que eu, você ou qualquer um. Porque se eles perderem 20% dos fãs deles, eles ainda estão milionários para o resto da vida deles. Eu, você, todo mundo aqui, a gente tem que trabalhar para viver, a gente tem que lutar dia após dia. Eles não. Eles estão milionários para o resto da vida, mesmo se perder 10, 20% dos fãs. E a história, não tem nada mais implacável que a história. A mesma história que mostra que o Chico Buarque lutou contra a ditadura e tudo mais, com várias músicas, Cálice, meu caro amigo, essa história vai mostrar quem se omitiu e vai mostrar quem foi a favor da barbárie. Então, a história vai ser implacável com esses se eles se omitirem. Fica o desafio. Reitero o desafio do Felipe Neto, eu quero que o Whindersson e Carlinhos Maia se pronunciem. E quando se pronunciarem, que eles marquem mais 3 artistas para que se pronunciem. A Anitta foi muito, eu chutei Chico Buarque e Caetano Veloso, porque a Anitta foi muito, mas muito, deu uma sabonetada, ela se esquivou, ela só falou na menor rede social dela e ela marcou exatamente Chico Buarque e Caetano Veloso. A gente já sabe o posicionamento deles, eles não precisam se posicionar porque todo mundo sabe o posicionamento de Chico Buarque e de Caetano Veloso. Eu nunca tive dúvida da integridade deles. Agora, dos que não se posicionaram nunca, aí eu tenho dúvida. Você tem dúvida? Comenta aí, curte o vídeo, compartilha, quanto mais gente curtindo, compartilhando e se inscrevendo no canal, mais o vídeo aparece e mais pressão a gente faz para que mais pessoas pressionem o governo a pagar o dinheiro das pessoas. Porque para os bancos, 1 trilhão e 200 bilhões foi assim, ó, não demorou nem 6 horas. Para o povo, aí não tem? Como não tem? Tira dos bancos então, covardão, Bolsonaro, covarde. Falou.